Vamos meditar hoje no Salmo de número 142. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Este é um salmo de Davi e é um salmo chamado Salmo Didático. E ele diz então, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. O texto em apreço, esse texto desse Salmo 142, mostra um contexto interessante onde Davi está ali, que é retratado no texto de 1 Samuel capítulo 24, Davi está na caverna de Adulão. E ele tem então oportunidade, ele que é o futuro rei de Israel, o escolhido de Deus, ungido pelo profeta Samuel, ele está agora diante de Saul, né? E ele tem a oportunidade de matá-lo, mas ele não faz. E Davi é instigado pelos homens que mate a Saul, mas ele toma a decisão de não tocar no ungido do Senhor. Por que será que Davi, com os seus 600 homens, estava escondido nessa caverna? Por que realmente ele está tão amargurado? Por que a sua alma está em dificuldades? Na verdade, é quando nós ficamos enclausurados, talvez ele estivesse já algum tempo naquela caverna, talvez alguns homens estivessem já reclamando, impacientes, talvez alguns quisessem já partir para a guerra, para uma luta corporal, mas Davi é alguém que se coloca diante do Senhor em oração. E esse é um ponto importante aqui para nós notarmos de Davi. Ele é o autor humano desse salmo, inspirado pelo Espírito do Senhor, e Davi aqui tem consciência do poder de Deus e tem consciência também da relação que ele tem com este Deus, e esse Deus com cada um de nós. E assim ele ora, para que o Senhor volte o seu olhar, ele ergue ao Senhor a sua voz e clama, ele pede que Deus olhe para a sua vida, para a sua mente, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, e pede para que Deus possa libertá-lo daquela tribulação pela qual ele está passando. O salmo pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3, a primeira parte do verso 3, a gente chama de 3a, não é? Assim. Então, na tribulação, Davi coloca a sua súplica diante de Deus. Nos versos, a segunda parte do verso 3 ao verso 5, Davi então expõe o seu caminho, né? O que ele está fazendo, o que ele pretende e como está a situação da sua própria vida. E em terceiro lugar, nos versos 6 e 7, Davi vai agora testificar diante do Senhor a sua própria prisão, como estava realmente a sua situação lá no seu interior. O salmista está colocando nessas 3 partes, quando ele está suplicando ao Senhor, ele está derramando perante ele a sua queixa. Não é? O que tem te deixado atribulado? O que realmente tem feito você ficar queixoso ou queixosa? Será esses dias de coronavírus, de confinamento, a incerteza do futuro,
talvez alguém esteja já desempregado, talvez alguém não possa trabalhar, talvez alguém esteja com um filho trabalhando, médico ou enfermeiro, ou um parente querido, ou alguém que está enfermo por causa desta doença. E muitas vezes nós ficamos tão preocupados que esquecemos de usar esse meio de graça que é a oração, onde nós fazemos os nossos oferecimentos a Deus e pedimos que Deus haja conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Davi então faz a sua súplica nesses 3 versos. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentre em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Então a primeira coisa que ele faz é colocar diante de Deus a sua tribulação. O que está realmente pegando? Qual é a área que está trazendo mais dificuldade? Nós não precisamos criar mais um problema por causa dos problemas que existem. Nós precisamos resolver aqueles que já estão. E uma das coisas que nós podemos fazer, parece tão simples, é orar. Vamos orar pedindo que Deus intervenha por aquela situação. Eu tenho um parente que está com coronavírus e ele estava esses dias com febre, então eu liguei a ele e disse a ele que eu o amava e que estava orando e que os irmãos da igreja estavam orando por ele também. E eu vi que ele ficou mudo do outro lado, ele ficou emocionado pelo fato de nós estarmos orando. Nós podemos usar a oração para orar por nós, mas podemos orar por alguém que está enfermo também, alguém que está em dificuldade. E Davi, ele faz isso, ele expõe perante o Senhor a sua oração. Segunda coisa que ele faz, ele então expõe o seu caminho ao Senhor. Ele diz: no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem reconheça nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Quando nós colocamos o Senhor como aquele que tem toda a condição de resolver a nossa tribulação, nós estamos levando então a Ele, aquele que pode resolver. Nós às vezes vivemos num campo minado. Quando nós olhamos ali na África, Moçambique, Angola e outros países que entraram em guerra, nós tivemos os exércitos que inimigos escondiam minas terrestres assim chamada. E muita gente que presenciou as cenas, viram muitas crianças mutiladas por causa dessas minas. E às vezes muitas de nós estão como vivendo, talvez no ambiente de trabalho, estão como que tendo minas que estão explodindo, estão tendo situações que estão ecoando e parece que não há uma solução para aquilo, só dificuldades, só pernas amputadas, só vidas ceifadas. Parece que essa ideia de que no caminho se oculta a armadilha parece uma realidade quando as pessoas percebem tantas dificuldades que existem. Então Davi expõe o seu caminho ao Senhor, no caminho que ando me ocultam a armadilha. Então ele percebe que há lutas no seu andar e ele percebe que ele vai colocar, ele diz: olha, Senhor, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, não há lugar de refúgio. E ele ao mesmo tempo que percebe que não há nenhum lugar, e ao mesmo tempo ele diz: a ti, Senhor, eu clamo, tu és o meu refúgio. Ao mesmo tempo ele sente uma tristeza, um desespero, entendendo que não há solução para si, mas ao mesmo tempo ele entende que o Senhor vai ser a solução para a sua própria vida. Em terceiro lugar, não só ele faz uma súplica, mas ele expõe o seu caminho, mas Davi também, ele testemunha a sua própria prisão, como ele está enclausurado, como ele está
aprisionado, como ele está acorrentado, como ele não se sente livre em poder fazer as coisas da própria vida ou fazer as coisas que ele gostaria de estar fazendo. Ele agora então no verso 6 e 7 ele diz: atende o meu clamor, atende Senhor o meu clamor, pois me vejo muito fraco, como uma pessoa que está acamada, está sem forças, como alguém que está em tremenda dificuldade. Davi se vê assim, e ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele se sente tão fraco que ele acredita que as pessoas ao seu lado, os seus perseguidores, são mais fortes do que ele. E ele então agora ora finalmente dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então ele vai orar para que Deus testemunhe a sua prisão e venha retirá-lo dessa situação. Como é que nós aplicamos este salmo tão bonito, que tem uma cena tão bonita, e há um canto do coral com esse salmo muito bonito? Nosso coral já cantou, coral da Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre já cantou esse salmo, e nós podemos perceber que ele nos faz ter três aplicações também. Primeiro, nós começarmos a valorizar ou valorar a oração. A oração tem sido esquecida por muitas pessoas. Me parece que algumas pessoas são mais pragmáticas e são pouco espirituais e vão resolvendo as coisas sem orar. Jesus ele diz: pedi e dar-se-vos-á, em Mateus 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem? Então, esteja em oração, suplique a Deus por aquela luta que você está passando, pela sua tribulação. Outra coisa também, você pode tirar essa ansiedade que está no seu coração. Puxa, quando vai ser resolvido esse problema? Quando essa pandemia vai acabar? Quando as coisas vão ser solucionadas? Será que depois não vai ser pior? Não seria melhor a doença do que os problemas financeiros que virão? Então as pessoas ficam aí falando bobagem muitas vezes, muitas pessoas ficam só assistindo televisão, outras ficam recebendo mensagens no WhatsApp, no Facebook, e muitas pessoas estão perdendo assim o trilho do Senhor nas suas vidas. E é preciso nós voltarmos e levarmos ao Senhor a nossa ansiedade. Nós não só percebemos que a oração é o meio de graça que deve ser usado, mas nós lançarmos sobre ele. Lá em Mateus 6, na oração do monte, Jesus também, lá nos versos de número 25 a 34, Jesus está falando acerca da ansiedade, né? É quando, eu sempre falo que a ansiedade é quando alguém está querendo morrer antes do tiro, né? A coisa nem aconteceu, nós já estamos morrendo por causa dela. E Jesus então, ele diz aqui em Mateus 6, de 25 em diante: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Ou qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus termina dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao cada dia o seu próprio mal. Outra coisa que nós observamos, Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 6 e 7, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós podemos observar que nós temos que não só orar, mas tirar toda a ansiedade. Jesus está falando no imperativo, não andeis ansiosos. Paulo também está usando essa palavra no imperativo, não ande ansioso. Isto é uma proibição, o crente não deve ficar ansioso. Né? Existe a ansiedade normal, antes que alguma coisa aconteça, ficamos ansiosos, mas existe aquela ansiedade mórbida, quase morremos, não dormimos à noite, ficamos pensando toda hora nessa circunstância. Então nós precisamos tirar isso do coração e da mente. E a última coisa que nós poderíamos fazer, além de orar e retirar no nome de Jesus todas as ansiedades, nós então entregarmos ao Senhor a nossa vida, né? Entregarmos a Ele. Talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus, mas entregue o seu coração agora a Jesus, entregue a sua tribulação a Jesus. Qual é a sua tribulação? Qual é a sua luta? Entregue essa tribulação ao Senhor. Aqui no Salmo de número 37, este é um salmo também de Davi, e Davi está agora então orando, e ele diz no verso 5 deste Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, diz o verso 7, e espera nele. Então, confia no Senhor, tenha fé no Senhor, creia que o Senhor é poderoso para agir na sua vida e diante das circunstâncias que você está passando. Quando nós lemos o último texto de primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, Pedro diz então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da nossa vida, mas nós precisamos ter esse sentimento de Davi, quando ele expõe a sua vida diante do Senhor, para que ele trabalhe na sua tribulação. Vamos orar, pedindo que Deus trabalhe nas tribulações da sua vida e de cada uma das nossas vidas. Pai querido, nós louvamos o teu nome. O teu Filho Jesus nos disse que no mundo passaríamos por aflições. Nós sabemos que um dia passaremos por alguma dificuldade, por alguma tribulação, mas nós queremos fazer como Davi, queremos orar ao Senhor, queremos expor o nosso caminho, queremos, ó Deus, colocar a nossa prisão diante do Senhor. Ó Deus, olha para nós, e que através do teu Filho Jesus, em quem podemos todas as coisas, seja Ele suficiente, poderoso e agente em nossas vidas, através da obra e do sangue que Ele verteu lá na cruz, que nos purifica de todo o pecado. E nós, ó Deus, colocamos cada pessoa que está vendo, ó Deus, este vídeo, que está ouvindo a Tua palavra, que o Senhor toque o seu coração e manifeste o seu poder, Senhor, sobre esta vida. Oramos, ó Pai,
no nome seguro e poderoso de Jesus. Amém.